Olá, olá! Graça e paz! Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Aliás, a nossa rádio está aí a todo vapor, tocando hino 24 horas, viu? Você pode entrar aí www.falandodecristonaestrada.com, é o nosso site, lá tem o player para você ouvir a nossa rádio sem moderação. Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, ao meu lado minha esposa querida, Dona Vilma. Nós estamos aqui na cidade de Seringueiras, a trabalho, a serviço da Holynet Fibra. Hoje a loja aqui de Seringueiras está completando 8 anos e foi uma festa muito bonita e tivemos o prazer de participar. Em minhas mãos, ela, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Manual de estudo, material usado pelos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo, né? Esse material é muito importante e você pode encontrar também na internet, aí no site da CPB Casa Publicadora Brasileira. Abril, maio e junho, 90 dias, nós estamos estudando Gênesis e todas as suas histórias. Chegamos aí na lição de número 7, essa lição fala da aliança que Deus fez com Abraão, né? Nós falamos ali a respeito da criação, a queda do homem lá no Jardim do Éden, Caim e o seu legado, que não é um legado muito bom, né? O legado de Caim. Nós falamos já do resultado desse legado, que é o dilúvio, uma história muito bonita e interessante ali de Noé, mas uma história verdadeira. O próprio Cristo, vai citar no Evangelho a história de Noé, o dilúvio. Nós falamos também o que aconteceu depois do dilúvio, né? Acontece ali todas as nações e Babel. Falamos ali dos filhos de Noé, né? Falamos de Canaã e a história de Canaã, né? É uma história realmente também importante, uma maldição que se torna em bênção. E agora falamos aí das raízes de Abraão, que foi a lição número 6, e hoje nós vamos falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Aliás, aqui já começa, a lição ficar até mais interessante de maneira aplicativa para as nossas vidas, porque Abraão é aquele considerado o pai da fé, baseado em Gênesis capítulo 15, verso 6, né? Eu já quero ler esse verso para nós hoje aqui, minha Bíblia está aberta, com ela aberta em Gênesis capítulo 15, nós vamos orar a Deus, pedir que o Espírito Santo conduza o estudo de hoje. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e agradecemos por esse momento de estudar a sua palavra. Que o Espírito Santo nos capacite, que abra nossa mente, o nosso coração, que o Espírito Santo seja o nosso professor e que o Senhor derrame uma bênção sobre todas as famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Então, Gênesis capítulo 15, verso 6, irmãos, está escrito: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça, né? Esta fé de Abraão é citada também no Evangelho, principalmente pelo apóstolo Paulo, né? A fé de Abraão. Mas o verso para memorizar, o autor traz aqui o capítulo 15 e o verso 6. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Pois é. Um diálogo que estava tendo ali entre Abraão e Deus. Abraão, já avançado de idade, junto com a sua esposa, ele perde um pouco de esperança, né? Ele perde ali um pouco de fé. Então, quando eu olhei para essa lição, eu conversava ainda agora com a Vilma, eu falei, meu bem, há muito ensinamento teológico. Agora, traduzir de teologia para aplicar em nossas vidas é um pouco complicado. Principalmente a gente que vai para a escola sabatina, a gente tem ali a classe, a gente vai para um púlpito da igreja para pregar, a gente que está batendo um papo a respeito desse tema com vocês aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando o assunto é muito teológico e nós queremos aplicar essa teologia em nossa vida, no cotidiano, né? Principalmente aplicar em nós
e levar essa mensagem para que as pessoas também apliquem suas vidas como exemplo, né? Então, irmãos, Gênesis capítulo 15, que é o tema central aqui do início dessa lição, de a aliança, né, que Deus fez com Abraão, chega aqui no momento crucial em que Deus ele vai formalizar a sua aliança com Abraão, né? Até aqui a gente tem ouvido falar dessa promessa, né, de Deus firmando uma aliança, Deus firmando um pacto aqui com Abraão, mas o capítulo 15, a partir daqui, é crucial para o estudo, né? A aliança abraâmica, ela é a segunda aliança após a aliança de Noé. O autor coloca a segunda, né? Eu, por exemplo, eu defendo uma terceira, né? Primeiro, aquela aliança feita lá no Jardim do Éden. Aliás, houve duas alianças lá no Jardim do Éden, né? Uma antes, a gente sabe que havia ali uma aliança antes do homem ter pecado e uma outra aliança já firmada com a humanidade, representada ali por Adão e Eva após o pecado, né? Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali é uma forma de uma aliança. E todas as outras alianças, né? Ela traz a mesma, vamos dizer, a mesma Gênesis, né? Desde lá do início, todas as outras alianças que são citadas aqui na Bíblia, uma complementando a outra. Quando nós prestamos atenção, é uma aliança complementando a outra. Mas o autor ele coloca muito bem, olha, a Bíblia ela vai mostrar para nós que esta é a segunda aliança, né? Depois que Deus fez aquela aliança lá com Noé, que não acabaria mais o mundo com o dilúvio, né, com água, estabeleceu o arco-íris como sinal desta aliança, e agora ele volta a conversar com a humanidade e volta a promover, né, uma nova aliança, e dessa vez com Abraão. Agora, a exemplo da aliança que Deus fez com Noé, a de Abraão envolvia também outras nações, né? Pois, em última instância, a aliança com Abraão é parte da aliança eterna. Então o autor também ele vai por esse caminho, dizendo que a aliança que Deus fez com Noé é parte da aliança eterna, a aliança que Deus fez com Abraão é parte da aliança eterna, a aliança que Deus faz aqui com Sara, a aliança que Deus vai fazer com Davi, a aliança que Deus fez com Moisés, né? Tudo faz parte dessa grande aliança eterna, oferecida a toda a humanidade, né? Gênesis capítulo 17, e o verso 17, aliás, diz assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então nós vamos vendo, né, que Deus ele faz aliança com Abraão, faz aliança com Sara, que ele está falando, né, que vai fazer uma aliança com Isaque, né, e que essa aliança com Isaque é perpétua para toda a descendência, né? Por isso que nós vamos dizer que os filhos de Abraão são os filhos da fé e não filhos da obra, né? E tem muitos subtemas que nós podemos tirar dessa lição aqui. Agora, esse período aqui da vida de Abraão, irmãos, é cheio de temor, cheio de risos, né? Abraão, ele sentiu medo, aqui em Gênesis capítulo 15, verso 1, né? Sara, no capítulo 18, verso 15, Sara também vai sentir medo, Agar vai sentir medo, né? Também apresenta lá no capítulo 21, verso 17. Abraão, ele riu aqui, né? Eu acabei de ler para vocês, capítulo 17, verso 17. A Sara também vai rir também, né? No capítulo 18, verso 12. Ismael também ri no capítulo 21, verso 9. Por que eu estou citando isso aqui? Porque esses capítulos, eles estão ressoando, eles estão mostrando a sensibilidade humana, né? Abraão, ele se interessou pela salvação dos sodomitas, que eram perversos. Ele cuidou de Sara, ele cuidou de Agar, ele cuidou de Ló, né? Ele foi hospitaleiro para com aqueles 3 homens, 3 estrangeiros que chegaram, né? Depois se sabe ali que é Jesus, um deles, né? Provavelmente Jesus acompanhado de 2 anjos, né? Então, irmão,
a gente vê que ele era um ser humano, entre aspas, normal, né? Às vezes nós olhamos para os heróis da fé, nós olhamos para Abraão e falamos, olha, essa fé de Abraão é impossível de ser alcançada. E aí, a Bíblia ela não mascara, a Bíblia vem mostrando Abraão como um homem comum, um homem igual a mim e a você, né? Se você ler os capítulos aqui, eu não estou lendo todos aqui, né? Todos os versos, porque ficaria enorme aqui o vídeo, né? Mas eu gostaria que você lesse os capítulos, capítulo 15, 16, 17, 18, até o capítulo 22, é o cerne do livro de Gênesis, né? E você vai ver um homem que tem também as suas fraquezas, um homem que tem os seus tropeços, um homem que cai ao ponto até de mentir, né? Então, eu coloquei, olha, o que Deus, ele pretende, né, através de Abraão, é fazer uma oferta para toda a humanidade, né, e tê-lo como exemplo, né, depois a sua posteridade também. Essa é a vontade de Deus. Agora, eu tenho que me perguntar, o que Deus pretende de mim, né? Deus, ele fala para Abraão que ele pretende de Abraão, que Abraão seja pai de uma grande multidão, né, que ele poderia sair fora, contar as estrelas do céu, que ainda assim seria maior, né, os seus descendentes. Interessante que nós olhamos assim e pensamos, bom, ele está olhando para os descendentes de Abraão no formato de descendentes de pessoas salvas pela fé, né? Isso é importante. Agora, o que Deus pretende de mim? Bom, eu não sei se eu já postei aqui, né, o meu testemunho da minha volta para a igreja, né, da minha volta para a casa do Pai, onde o que Deus pediu de mim foi que eu evangelizasse, que eu levasse a palavra de Deus. Isso responde também, né, algumas perguntas. No Facebook a gente tem muitas visualizações, né? Mas no YouTube o nosso canal é pequeno, às vezes um vídeo tem 50, outro tem 70, 100 visualizações, alguns não passam de 30, e a gente continua aqui da mesma maneira pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus me escolheu para pregar a palavra de Deus. Agora, a ação dentro do teu coração, quem faz é o Espírito Santo e você precisa permitir. É por isso que nós estamos aqui, né? Por amor a esse Deus, respondendo a esse Deus, respondendo a tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família e por você também, né? Por tudo que Ele tem feito pela humanidade. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Né? Agora, como Ele quer me usar, né? Nós sabemos que todos que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, recebe um dom. Se você ainda não sabe do seu dom, ore, pergunte a Ele, fala, Senhor, qual é o meu dom? Como é que eu posso ajudar? Porque todos nós somos membros desse corpo cujo Deus, Ele é a cabeça. Então ninguém é mais importante do que ninguém, nós temos funções diferentes. Eu tenho a função aqui do evangelismo, né? Eu sou o professor na minha classe de escola sabatina. Outros têm o dom de estar na recepção da igreja, de receber as pessoas, né? Receber bem, com aquele sorriso. Pessoas que são responsáveis até pela limpeza da igreja, é muito importante, né? Deixa a igreja bonita, cheirosa, preparada, né? Para os membros, para os convidados, né? Então todos nós recebemos dons. E esses dons na Bíblia são chamados também de talento, né? Agora, qual é a minha resposta? O que eu estou fazendo com esses dons? O que eu estou fazendo com esses talentos? Eu tenho enterrado, eu tenho trabalhado esses talentos, né? Qual é a minha resposta? Bom, a minha resposta é essa, né? Há tempos você tem colaborado aí, os anjos missionários têm ajudado, as empresas que eu presto serviço têm ajudado, nós estamos construindo, né? Daqui nós estamos indo para a cidade de Costa Marques. Você já viu o trabalho lá? Em Costa Marques, a gente entregando material, né? Livros. Hoje aqui na cidade nós já entregamos 10 livros também, né? E temos a oportunidade de estar aonde nós estamos trabalhando com a Bonita aqui e com esse velho telefone a gente tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Agora, qual é a sua resposta? Eu não sei. Espero, né, que você dê uma boa resposta a esse Deus maravilhoso, né? Irmãos, o outro tema, eu quero ir para o encerramento desse vídeo de hoje. O outro tema é a fé de Abraão, né? A fé de Abraão, retratada aqui em Gênesis capítulo 15, né? Todo esse capítulo aqui vai estar falando dessa fé, falando desse pacto, falando dessa aliança. Agora, tem algo que me chama muita atenção, né? Como Abraão revelou o que significava o viver pela fé, né? Qual é o significado do sacrifício que Deus pediu
que Abraão fizesse. Esse sacrifício aqui não está falando de levar Isaac, né, para servir ali de cordeiro sacrificial. Não, esse sacrifício aqui eu vou ler para vocês, tá bom? Mas eu coloquei aqui pelo menos 2 pontos importantes que respondem, né, como Abraão revelou o que significa viver pela fé e qual é o significado do sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse. Gênesis capítulo 15 inteiro, você vai ler. Paulo ele vai fazer um comentário a respeito do tema lá em Romanos capítulo 4, né? Eu vou ler daqui a pouco também, tá? Faço questão de ler para você ter uma melhor compreensão sobre essa fé de Abraão, que para muitos acha que é inatingível, né? Mas ela está revelada aqui na Bíblia, como eu disse na abertura do vídeo, os pontos fortes e também os pontos fracos desse homem que lutava contra o Abrão, né? Aquele que morava lá na terra de Ur, né? Na terra dos caldeus. Primeiro, ele creu no Senhor, né? Ele entendeu que esse filho que Deus estava ofertando para ele, né? Que Deus disse que viria, que através desse filho, que é Isaac, ele seria pai de grandes multidões, né, que estaria abençoando a terra. Tem 2 pontos. Ele está falando de Isaac. Agora, Abraão e Sara não podiam ter filhos, né, já estavam numa idade avançada e ela era estéril, né, então não podia ter filho. Agora, ele teve que compreender que justamente por eles não poderem ter filho, por Sara ser estéril, que a providência não seria uma providência humana, seria uma providência divina, ok? Eles não fizeram nada para merecer esse filho, é oferta de Deus, isso é graça. Nós já temos aqui a graça sendo mostrada, não foi mérito de Sara, nem mérito de Abraão ter Isaac, e depois toda a sua posteridade, que lá na frente, né, dessa posteridade viria o Filho de Deus, Jesus, através desta linhagem, né? Então a promessa começa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, aquele que viria da descendência, né, da mulher para esmagar a cabeça de Satanás. Nós temos ali a preservação da vida ali com Noé, né? Preserva a vida, preserva essa promessa, tá? E agora nós temos aqui nesta aliança, né, aqui a promessa do filho Isaac, que era providência divina, e a promessa do libertador, que era Jesus, que viria, que para nós já veio. Para eles era uma profecia, mas para nós é história, né? Jesus já veio, né? Já cumpriu aqui o seu ministério na terra e está cumprindo também o seu ministério sacerdotal no céu, em teu e meu favor. Isso é importante saber. Agora, ele creu no Senhor, ele teve que entender, né, que esse filho seria providência de Deus, e ele vai entender isso, né? E que o Messias vindouro também providência de Deus. Agora, irmãos, o segundo ponto é que Deus cumpriu a sua parte no pacto. Né? Quem é que cumpre a parte nesta aliança? É Deus. Isso aqui é um tema teológico, né, a ser discutido, mas eu vou colocar a ideia que eu defendo, por isso eu quero ler aqui para você. Diz assim, capítulo 15, verso 12 e diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor, cerradas as trevas o acometeram. Então lhes foi dito, sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Irmãos, vocês conhecem muito bem essa história do povo de Israel, né, os irmãos hebreus, ficarem presos por 400 anos. Né? Vocês sabem muito bem dessa história, né, que eles vão ficar no Egito por 400 anos. Para eles aqui nesse momento, para Abraão, era profecia. Então para nós é história, porque de fato isso aconteceu. Então aqui nós temos mais uma profecia que foi cumprida. Verso 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Bem, então nós conhecemos a história que quando esse povo é retirado do Egito, ali por Moisés, né, vai cair as pragas sobre Faraó, o Mar Vermelho vai se abrir, o Mar Vermelho vai
se fechar, e ele sai realmente com muitas riquezas ali do Egito. E verso 15: e tu irás para com os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então Abraão, ele entendeu que a terra que era prometida para ele, né, toda aquela vastidão de terra que estava sendo prometida para ele, na verdade estava sendo prometida para a sua posteridade lá no futuro. Por isso que eu vejo fé aqui em Abraão, né? Às vezes nós queremos as coisas de imediato para nós, né? Às vezes eu quero o resultado da minha pregação, eu quero o resultado da palavra que eu levo na igreja, que eu levo aqui numa rede social, que ela atinja de imediato, né? Às vezes a promessa que Deus nos faz, nós queremos recebê-la de imediato. E agora nós podemos entender um pouco mais da fé de Abraão quando Deus revela para ele que aquilo seria dado, né, à sua posteridade, né? Agora, é claro que Deus fala para ele aqui também de uma pátria superior, que é a mesma pátria que eu e você também somos herdeiros, junto com Abraão, né? Que é a pátria celestial. Então, olha, no verso diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus já está falando aqui também de um juízo que aconteceria sobre os amorreus, né? E falando então que na quarta geração, mais de 400 anos depois, é que eles retornariam para ali. E as pessoas falam: mas por que quando eles saem do Egito, eles entram nessa terra, e nessa terra tinha gente, né? Primeiro, eles estão cumprindo uma ordem de Deus sobre um juízo ali sobre os amorreus, sobre os habitantes daquela terra. Eles estavam recebendo uma sentença. Deus está usando o ser humano como instrumento para exercer ali o seu juízo, tá? E ao mesmo tempo cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão. Meu irmão e minha irmã, entenda que tudo pertence a Deus, né? Eu disse isso na classe, eu disse isso na lição anterior, né? Quando tem ali aquela confusão ali dos 5 reis suceranos contra os 4 soberanos, né? E termina afetando Ló é levado também cativo nessa guerra, né? A briga realmente foi ali pela posse da terra, né? Entre os que se achavam donos e aqueles que pagavam impostos para o dono, né? Entre o soberano e o sucerano. E Abraão, ele ficou lá na dele, né? Ficou tranquilo. Ele, a princípio, não se envolve nessa guerra. Por quê? Porque Deus tinha dado toda aquela terra para ele, né? Irmãos, às vezes nós brigamos por coisas e às vezes não percebemos a promessa que Deus fez para Abraão. Ele faz para mim e para você também. Ele diz que nós somos co-herdeiros junto com Jesus dessa pátria, né? Desse planeta maravilhoso. Então nós somos co-herdeiros. Tá? Então nós podemos ficar tranquilo que tudo isso nos pertence por direito e teremos posse nisso, né? Agora, do jeito que está aí, às vezes não vale a pena. Por isso que tudo vai ser num estrondo, né? Tudo vai ser refeito, né? Todo esse planeta Terra será refeito e entregue para nós. Assim como o paraíso, né? Nós vamos receber novamente tudo restaurado e muito, muito, muito diferente do que é hoje, né? Muito diferente do que é hoje. É algo parecido ao Jardim do Éden. Nós podemos ficar realmente tranquilo. Agora veja bem, se tem esse pacto aqui, e se Abraão falhasse nesse pacto, significa que Deus então poderia não dar a ele uma posteridade, uma geração, e que Jesus não viria então? Olha o que acontece no verso 17 em diante. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí ele fala o Quineu, o Quinizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, Cananeus, né, que era lá descendente de Cã, né? O Gigazeu, o Jebuseu, todos foram entregues à mão de Abraão. Por isso que 400 anos depois, né, na quarta geração, quando eles saem do Egito, eles vão para essa terra e alguns perguntam: olha, mas o que aconteceu aí, né? Por que eles invadiram essa terra? Por que eles tomaram essa terra? Porque essa terra, ela pertencia de fato já a Abraão. Foi Deus que havia dado essa terra para Abraão, né? Irmãos, então vocês entenderam aqui que lá no verso 10,
né, no verso 9, quando Deus vai falar dessa aliança que eu disse aqui, que foi o próprio Deus, representado aqui por essa tocha de fogo, que passou, o que acontecia? Quando tinha um pacto entre um governador maior e um governador menor, um soberano e um sucerano, então aquele governador menor precisava, por exemplo, de dinheiro. Ele ia agora no governador maior, ele pegava uma certa quantidade de dinheiro e aí iria fazer um pacto. Então ele pegava os animais, como eu vou ler aqui agora, cortava esses animais ao meio e agora ele passava entre esses animais dizendo que se ele não pagasse aquela dívida, aconteceria com ele o que aconteceu com os animais. Ou seja, se eu não pagar a dívida, eu morro cortado ao meio, né? Eu morro cortado ao meio. Então tem muita lição importante aqui. Então preste muita atenção. Eu vou pegar aqui a partir do verso 7, porque é Deus dizendo. Ele diz assim, ó: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte com as outras, mas não partiu as aves. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão ele enxotava, ficava tocando ali. E aí foi onde eu parei aqui no verso 12, que é ao pôr do sol. Abraão sentiu um sono, ele dorme, né? E quando ele acorda, ele está vendo ali Deus falando com ele. Agora, Abraão deveria passar. Por quê? Porque Abraão é menor do que Deus. A dívida ali seria, entre aspas, de Abraão, né? A responsabilidade de passar entre esses animais cortados era de Abraão. Mas se Abraão passasse, se Abraão falhasse, então o próprio Deus é quem vai passar e ele vai falar para Abraão: olha, Abraão, eu estou passando aqui. Eu estou assumindo o seu lugar. Eu estou avalizando a sua dívida. Agora, se você não cumprir a sua parte na aliança, Abraão, eu terei que morrer. Eu terei que morrer no seu lugar. Irmãos, olhe bem para mim aqui. Eu terei que morrer no seu lugar. Exatamente isso. Muitas pessoas não entendem por que Jesus Cristo teve que morrer no meu e no seu lugar. Porque Abraão, como todo ser humano, ele falha neste pacto. Os capítulos seguintes vai mostrar pecado, vai mostrar falhas de Abraão. Abraão, ele falha neste pacto, mas a minha sorte e a tua sorte, para a nossa misericórdia, quem passou entre esses animais no lugar de Abraão foi o próprio Deus. Verso 17: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo que a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos e irmãs, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, porque quem passou foi o próprio Deus falando para Abraão: olha, eu estou assumindo esse compromisso com você. A minha parte eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou te dar essa terra da maneira que eu te falei, a sua 4ª geração. Mas eu vou fazer mais uma coisa. Se você não cumprir a sua parte, eu serei o seu fiador. Se você não cumprir, eu terei que morrer no seu lugar. E por isso que Jesus Cristo ele veio e assumiu o nosso lugar naquela cruz. Por quê? Porque Abraão também falhou. Você vai ver as histórias aqui, parecida com a história de Eva e Adão, né? Nós vamos, nos próximos estudos, ver isso, que Sara que toma a iniciativa de dizer para Abraão: olha, Abraão, está demorando a promessa ser cumprida, então nós vamos usar a nossa serva, né? Que era um costume da época, uma tradição, né? Como se fosse uma barriga de aluguel, e você vai ter relacionamento sexual com Agar,
e ela vai ficar grávida e ela vai dar à luz a um filho e assim a promessa será cumprida. Mas eles não perguntaram para Deus se era da vontade de Deus. Eles fizeram isso por conta própria. Então, novamente, a mulher toma a iniciativa e ele é passivo, né? Ela é ativa no pecado e ele é passivo. Ele comete junto com ela esse pecado, né? Que Deus não pediu para que eles fizessem assim, tá? Então, irmãos, para encerrar, né? Já foi longe demais esse vídeo. A primeira resposta de Deus à preocupação de Abraão sobre um herdeiro, aqui em Gênesis capítulo 15, verso 1, né? Foi que ele teria um filho e este filho seria gerado por Abraão, né? Talvez por isso Sara tomou a iniciativa, porque falou que era gerado por Abraão e não explicou nos mínimos detalhes, seria de Abraão e de Sara, né? Muitos querem essas respostas de Deus dos mínimos detalhes. Não procura ler entre linhas, né? E a Bíblia tem resposta para tudo, né? A mesma linguagem foi usada lá pelo profeta Natã para se referir à semente do futuro rei messiânico, né? Jesus, lá em 2 Samuel 7,12, né? Então Abraão, irmãos, ele foi naquele momento tranquilizado e Abraão, ele creu no Senhor. Né? Capítulo 15, verso 6, usado aí também pelo apóstolo Paulo, né? E por que ele creu no Senhor? Porque compreendeu que o cumprimento da promessa divina não dependia da sua própria justiça, mas da justiça de Deus. Sabe aquele momento que você sabe que para você é impossível fazer, realizar? Né? Para você é impossível, mas para Deus não é impossível, né? Romanos capítulo 4, verso 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras, né? O rei Davi vai falar isso lá no Salmo, depois de ter compreendido o seu pecado, depois de ter ficado doente, né? Porque o pecado estava consumindo ele, estava matando ele, aquele pecado, até que ele encontra a graça de Deus. E ele vai dizer, né, que bendito é o homem a quem Deus não imputa o pecado, né? Ou cobre ele com a sua justiça, porque a nossa justiça realmente é falha. A partir daquele momento, ele mudou de vida, né? Irmãos, a última cena da cerimônia de sacrifício foi dramática ali, né? Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Esse acontecimento extraordinário significou o compromisso de Deus em cumprir sua promessa de aliança e dar terras aos descendentes de Abraão. E eu fui um pouco mais além, né? Eu levei isso até a Jesus Cristo, né? Que morre para poder assumir o teu e meu lugar, já que o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. O único meio de sermos ligados a esse Deus maravilhoso, o único meio de encontrar a salvação é através de Jesus, naquilo que ele fez e continua fazendo por cada um de nós. Esse estudo é maravilhoso. Esse estudo é, eu vou dizer assim, um diamante, né, para todos os crentes. Espero que vocês tenham gostado. Faça o seu comentário importante, assista o vídeo até o final. Se você está ouvindo agora, né, porque assistiu até o final, mas compartilhe também com as outras pessoas. Eu quero orar com você, para a gente agradecer a Deus por esse estudo. É uma bênção esse estudo. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Muito obrigado por ter nos revelado um pouco mais sobre a história de Abraão. Nós chamamos de pai da fé porque ele creu no Senhor. Ajude-nos a ter a fé de Abraão. Ajude-nos a andar contigo nesse pacto, nessa aliança. E caminhe conosco, hoje e sempre. Eu entrego todas essas famílias, todos esses amigos que estão assistindo ou ouvindo agora essa mensagem. Eu ponho todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.